Olá pessoal, tudo bom? Então vamos para mais um vídeo. Queria primeiro agradecer a todo mundo que curtiu o meu canal, se inscreveu, muitas pessoas se inscreveram, compartilharam, o vídeo. E algumas pessoas pediram que eu falasse um pouquinho específico sobre adaptação no berçário, que no vídeo anterior eu falei sobre adaptação de um modo geral. Então vamos pensar nessa adaptação do berçário específico. Como que é esse processo de adaptação? Para a gente pensar em adaptação do berçário, a gente tem que voltar um pouquinho na história dessa criança, né? Lá no nascimento. Quando a criança nasce, ela ainda não tem a compreensão de que ela é um sujeito e de que a mãe é outro. Inconscientemente, essa criança ela vai achar que ela está ligada com a mãe, que os dois são um corpinho só, um corpo só, a simbiose que a gente chama. Aos poucos, aquela criança vai desapegando da mãe e vai entendendo que ela é um sujeito único, que não está junto com a mãe. E a adaptação do berçário, quando a criança vai para o berçário, geralmente é o primeiro contato que essa criança vai ter com um lugar, uma instituição que não seja a família, Então, é o primeiro momento que vai ter esse corte, o segundo corte do cordão umbilical que a gente chama, Que a mãe, ela vai deixar, essa bebê em um outro espaço que não seja o espaço da família. Muitas vezes, a mãe está retornando ao trabalho, está voltando a trabalhar, terminando a licença maternidade, ou ela está pretendendo trabalhar, então ela quer que a criança se adapte para ela voltar ao mercado de trabalho. Então é um processo que envolve não só a criança, mas envolve a família. Eu digo a mãe, mas pode ser um cuidador, um avô, a avó, o pai, dessa criança. Muitas vezes é o pai que faz a adaptação, porque a mãe tá trabalhando, ou essa criança não tem a mãe. Enfim, eu falo mãe, quando eu estou me referindo à mãe, é a pessoa que está no lugar de, Então, para que seja tranquila essa adaptação no berçário, a gente tem que primeiro, como eu já falei no outro vídeo, a família ela tem que estar segura, ela tem que estar confiante na escola, e as professoras também têm que passar segurança, para essa família. Então, o primeiro contato é através da reunião, da entrevista lá, conversar. É importante que a família informe dados sobre essa criança, não só endereço, telefone, mas os dados que eu digo quais as músicas de preferência, o que acalma ela, o que ela gosta de fazer quando ela está em casa com aquela criança, o que a criança costuma comer. Tudo isso são informações que ajudam na adaptação, Se ela tem um paninho, um bico, um cheirinho, tudo isso é importante para que a criança tenha uma referência de casa, da família, Às vezes a criança não tem, esses objetos transferenciais que a gente chama que é o paninho, que é o bico, não tem problema, A adaptação vai acontecendo de forma gradual. Nem todas as crianças se adaptam no mesmo tempo, como eu já tinha falado. Às vezes os pais não entendem por que o fulaninho já tá ficando manhã e tarde, um exemplo, E o meu filho ainda não. Talvez o teu filho ainda esteja em processo de adaptação. Então, isso é muito subjetivo. Cada criança é única, cada indivíduo é único e vai depender de todos esses fatores que eu falei. Família, a criança, o próprio sujeito e a escola. Então, tem que ter esse alinhamento, Todos têm que estar alinhados para que a adaptação seja uma etapa tranquila. Então, importante, eu falei do objeto transferencial, que são os paninhos, os bicos. E uma questão muito importante no berçário, que às vezes as pessoas tem muitas escolas que não seguem, que não fazem dessa forma, é importante a família nos primeiros dias ter um contato, poder entrar junto,
ficar um pouco ali naquele ambiente, porque a família, com a educadora, com a professora, a monitora, ela vai dar segurança para essa criança. E a família também vai poder observar a rotina do berçário, como é que é essa rotina, né? Que não é fácil, são vários bebês, né? Então é uma rotina que não é a rotina de casa. Vai ter barulho, vai ter crianças, outros bebês chorando. Então isso tudo é importante para que seja uma adaptação tranquila. Então eu recomendo sempre fazer uma adaptação por grupos, não começar, por exemplo, 12 crianças ao mesmo tempo, porque os 12 vão chorar todos juntos, né? Se um chora, o outro vai chorar e vai ser difícil das educadoras, das monitoras conseguir acalmar, né? Então, eu sempre recomendo fazer grupos de 4, 5 crianças. Nesse primeiro dia, a família estar presente nessa rotina. A família fica ali 1, 2 horas junto, tá? Depois, a família vai deixar o seu bebê e esse bebê ele vai ficar 1 hora, depois vai ser aumentado meia hora, depois mais meia hora e assim por diante, até que ele consiga participar de toda a rotina manhã e tarde na escola, tá? Porque muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas acham que tem que ficar já o tempo todo, manhã e tarde. Não, não é assim que funciona. A criança ela tem que ir aos poucos se ambientando naquele espaço, naquele local, com as educadoras, professoras, né, que vão trabalhar com ela. Então é importante que a família se organize para esse momento de adaptação no berçário, né? Que a gente não pode dizer, vai ser 1 semana, vai ser 2 semanas, que às vezes os pais perguntam, né? Quanto tempo é a adaptação no berçário? Depende. Tem crianças que em 1 semana se adaptam super bem. Tem crianças que demoram mais meses, né? Demora mais um tempo. Então, isso vai depender de cada indivíduo. O que é sofrimento psíquico? O que acontece? Tem crianças que não conseguem se adaptar bem e elas entram em sofrimento. Sofrimento psíquico é aquela criança que não consegue comer, não tá comendo nada, não tá dormindo, né? Tá chorando muito tempo, chorando sem parar, que nada acalma, o paninho não acalma, o bico não acalma. Às vezes a escola acaba ligando, tendo que ligar para a família, porque nada acalma aquele bebê. Então, tem crianças que entram nesse sofrimento. Isso é um alerta, né? Não é todos que vão ter esses sintomas, essas características, mas se não é um momento tranquilo para a família, para a mãe, né, para os pais, ou a criança tenha outras dificuldades, talvez a adaptação ela vá gerar esse sofrimento. Então, é importante que os professores estejam atentos, a família também. Criança que chora muito, né, que já passou aquele mês ali de adaptação, mas que ela ainda tá chorando muito, não tá dormindo direito, dorme aquele soninho, acorda, se agita, não tá se alimentando, né, então alguma coisa tá acontecendo e eu sempre recomendo nesses casos procurar ajuda psicológica, alguma coisa que não tá bem ali, a criança tá em sofrimento psíquico. Mas a grande maioria das crianças consegue se adaptar bem, passa esse processo aí tranquilo e tem sucesso depois, né, no desenvolvimento ao longo do ano, tá bom? Não sei se alguém tem alguma dúvida, se eu esclareci, mas é importante que estejam atentos, que se organizem para esse período. A gente sabe que, né, é difícil, que às vezes a mãe está retornando ao trabalho, não pode faltar, mas que se não for alguém, a mãe ou o pai, mas que tenha uma referência para que a escola possa se comunicar, né, nesse período, né, falar como que a criança está e se a criança realmente chora muito, ter essas questões assim mais emocionais, é importante também a escola estar comunicando à família, tá bom? E eu queria deixar um beijo então para todo mundo, uma boa semana e deixem sugestões dos próximos vídeos, tá bom? Beijo, boa noite.